Ranieri, a última questão que eu quero te encaminhar, meu caro, é que o pastor Silas Malafaia deu uma entrevista para o UOL e tem um trecho específico da entrevista que é o Malafaia duvidando da pesquisa que aponta o Marçal como um dos favoritos. Então, eu vou colocar aqui e depois eu queria o teu comentário. Vamos lá. Eu queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada nesse final de semana, que trouxe muita informação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente de Tarcísio. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em dois aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que você está falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República, onde, no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora o Paraná Pesquisa botou o nome de Bolsonaro. Está aqui, uma com o nome de Bolsonaro e uma sem nome de Bolsonaro. Então, para mim, a pesquisa é desonesta. Ranieri, Malafaia tem raiva ou tem medo de Pablo Marçal? As duas coisas, né? Raiva porque o Marçal ameaçou na eleição passada, presidencial, a revelar o grau de maçonaria do Silas. E não há nada que ofenda mais um pastor evangélico do que você ligar ele à maçonaria, tá? Então, por isso ele tem raiva. Agora, do ponto de vista político, ele tem medo, ele está olhando esse cenário com preocupação, sim, porque ele percebe, e ele não vai assumir isso, mas ele percebe que o Bolsonaro é carta fora do baralho, o Bolsonaro não tem que estar sendo considerado em pesquisa, porque ele simplesmente não pode ser votado no momento. Não faz sentido o argumento dele. Então, ele percebe o Tarcísio com pouco potencial de crescimento, de convencimento, de alcance, e vê o Marçal crescendo e avançando no eleitorado da direita. Então, por que ele se preocupa? A preocupação dele, o medo dele são dois. Primeiro, o medo político, medo religioso. O Pablo Marçal é daqueles caras que pregam contra a influência do pastor. É claro que ele não faz isso com a intenção de libertar as mentes para que elas possam, por si mesmo, tomar as suas decisões. Não, ele faz isso porque ele quer que a pessoa seja livre do pastor para passar a ser oprimida por ele. Esse é o ponto. E, nesse caso, o Silas passa a exercer menos influência sobre os evangélicos. É claro que, como eu já disse em outros lugares, para mim, o Silas Malafaia tem uma influência muito maior do que a imprensa enxerga dentro do eleitorado evangélico e muito menor do que ele mesmo pensa. Entenderam? Então, é maior do que o que a imprensa imagina e menor do que ele imagina. Ele tem uma noção exagerada de si mesmo e a imprensa tem uma noção reduzida de quem ele é, da influência que ele tem. Então, ele tem esse medo pela influência religiosa que o Pablo Marçal combate e sabe que pode perder adeptos, pode perder membros da sua igreja, isso vai influenciar em arrecadação, que esse tipo de pastor, e é muito, muito importante deixar isso claro, não é todo pastor que é assim, aliás, a maior parte dos pastores não são assim, mas esse tipo de pastor está preocupado com a arrecadação financeira. Então, e o Pablo faz o cara parar de dar o dízimo na igreja para passar a comprar o curso dele. Medo religioso. Medo político. Silas é o conselheiro do Bolsonaro, tem essa fama. Ele sabe que jamais vai ter essa função
ao lado do Pablo Marçal. Nunca. Jamais. Então, ele percebe que a sua capacidade de influenciar politicamente está sendo colocada em risco, em xeque, diante desse cenário. Então, ele não vai dar o braço a torcer de falar que a pesquisa é verdadeira. Cara, a Quest acertou as pesquisas para a prefeitura. Aliás, só a Paraná pesquisa que errou, né? Mas todas as outras davam, assim, esse empate, porque a real é que foi um empate triplo, cara. Então, assim, foi tirado ali naquele tira-teima, né? No VAR.